Certamente a evolução é um processo natural e constante. E do jeito que a humanidade evoluiu e vem evoluindo, diversos hábitos e costumes se perderam ao longo do tempo. Porém, você conhecerá hoje alguns costumes que dará graças a Deus por terem sido apagados da história. Seja bem-vindo à esquina do mundo e conheça hoje 5 costumes bizarros que eram comuns antigamente. Número 1. Fumar em aviões. Em um passado não muito distante, fumar em aviões era considerado perfeitamente normal. Durante os primórdios da aviação comercial, as companhias aéreas permitiam que os passageiros acendessem seus cigarros a bordo, enchendo a cabine com uma densa e bem saudável nuvem de fumaça. O ato de fumar era amplamente aceito e até promovido pela sociedade. O tabagismo era considerado elegante e um símbolo de status. Isso se estendia a ambientes públicos, como aviões, por exemplo, onde as empresas aéreas permitiam, e em alguns casos, até incentivavam o fumo a bordo para a melhor experiência de seus passageiros. Isso, por sua vez, criava um ambiente obviamente desconfortável e insalubre para todos a bordo, incluindo não fumantes, e pior, até crianças. É realmente sem noção até para os padrões da época. À medida que o conhecimento sobre os perigos do tabagismo passivo e os riscos à segurança aumentaram, as regulamentações começaram a ser implementadas para proibir o fumo em voos comerciais. Número 2. Comercialização de brinquedos radioativos. A Guerra Fria era um período caracterizado por uma tensão política e militar intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética, que competiam em diversos campos, incluindo na exploração espacial e tecnológica. Esse clima de rivalidade contribuiu para uma curiosa tendência: a comercialização de brinquedos radioativos. Promovidos geralmente como brinquedos que, curiosamente, brilhavam no escuro, rapidamente atraíam a atenção das crianças e facilmente se espalhavam. Porém, pelo fato do material radioativo não estar aparente, sempre passava despercebido pelos pais. No entanto, o que parecia uma inovação emocionante na época, revelou-se uma prática extremamente perigosa. As produções de alguns brinquedos só foram descontinuadas após 1944, quando os Estados Unidos apreenderam enormes quantidades de urânio que aparentemente seriam utilizadas no desenvolvimento de bombas atômicas. Pelo jeito, sair por aí brincando com urânio não é lá uma brincadeira tão saudável. Porém, até hoje alguns brinquedos são famosos, e colecionadores de artefatos antigos podem chegar a pagar uma nota preta por exemplares em boa qualidade. Realmente tem maluco para tudo. Número 3. Tirar fotos com gente morta. No século XIX e início do século XX, tirar fotografias com entes queridos após sua morte era uma prática considerada comum, embora possa nos parecer meio macabro nos dias de hoje. Essa prática, conhecida como fotografia post-mortem, começou da dificuldade de preservar memórias visuais de entes queridos falecidos, uma vez que a morte era uma parte mais onipresente e menos distante da vida cotidiana naquelas épocas. As fotografias post-mortem eram muitas vezes a única representação visual dos falecidos, capturando a última imagem em seu melhor ângulo antes de sua partida. Estas fotos eram tiradas literalmente em poses naturais, como se o indivíduo ainda estivesse vivo e pronto para aquela selfie, com a intenção de criar uma memória duradoura e reconfortante para os entes queridos que ficaram para trás. Embora possa parecer chocante e sombrio hoje em dia, era uma forma de lidar com o luto e manter uma certa conexão visual com os que partiram. Como hoje em dia temos a galeria de nossos smartphones, pode nos parecer bizarro, mas é algo a se respeitar. Um exemplo notável disso é a imagem póstuma de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, que foi tirada após seu assassinato e se tornou uma peça icônica da história norte-americana. Cara, não sei você, mas eu achei pesado demais até para os padrões da época. Na minha opinião, esse hábito merecia um vídeo só para ele, mas comenta aí se você quer aprofundar em algo desse tipo. E vamos em frente. Número 4. Enviar crianças pelo correio. No início do século XX, nos Estados Unidos, uma prática que hoje nos parece absurda se tornou bem comum. Se trata de enviar crianças pelo correio. Isso mesmo, você não ouviu errado. Os pequenos eram mesmo enviados pelo SEDEX. Isso ocorria principalmente em áreas rurais,
onde as famílias não tinham recursos para pagar as passagens de trem ou outros meios de transporte. Mas também era a opção para famílias que queriam enviar seus bebês para seus parentes de uma forma, digamos, mais em conta. Os Correios dos Estados Unidos só mandavam cartas, com um limite de 2 libras. Então foi criado o serviço de encomendas postais, permitindo mandar pacotes de até 11 libras. Até então tudo bem, mas acho que deveriam ter falado que nessas 11 libras, os bebês não estavam inclusos. Em 1913, os pais de um bebê chamado James Beagle, de 8 meses, decidiram mandá-lo para passar um tempo com a avó através da agência dos Correios, que não teve alternativa a não ser carimbar e enviar o pacote. Mas calma que a história não é tão chocante quanto parece. As crianças não eram jogadas em sacos junto com outras encomendas. Simplesmente acompanhavam os funcionários do correio pelo caminho. Muitos desses eram conhecidos pelas famílias. Daí vinha a confiança dos pais em entregar os filhos de olhos fechados. No ano seguinte, não sei por que os Correios decretaram que era ilegal mandar crianças e aboliram a prática. Mas ainda assim, com a ajuda de funcionários coniventes, os pacotinhos continuaram a ser enviados até 1920, quando mandar humanos por correios se tornou um crime federal nos Estados Unidos. Número 5. Gaiolas para bebês nas janelas de apartamentos. Em um passado não muito distante, antes dos avanços em segurança infantil, algumas famílias literalmente penduravam gaiolas nas janelas de seus apartamentos, com nada mais, nada menos que seus próprios bebês. Uma prática que me parece bizarra até para os padrões da época. Mas quem sou eu para julgar? Bom, essas estruturas conhecidas como jardins aéreos eram projetadas para permitir que os bebês tomassem sol e ar fresco enquanto mantinham os pequenos confinados dentro de um espaço limitado. A ideia por trás disso, por incrível que pareça, era fornecer um ambiente saudável para as crianças. E dá para ver o que era considerado saudável antigamente. Isso porque o risco de acidentes, como quedas, por exemplo, era altíssimo, e há até relatos não oficiais de casos fatais envolvendo esses jardins aéreos. Só no final do século XX, a segurança infantil começou a ser um tema mais discutido pela sociedade, e o uso das gaiolas passou a diminuir. Aparentemente, pendurar seus filhos em janelas de apartamento não era um método muito seguro para arejá-los. Bom, me fala aí se já tinha ouvido falar de algum desses costumes malucos. Espero que tenha aprendido algo junto conosco e se curtiu, deixa aquele like pra gente saber que tá no caminho certo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!